Nessa semana, nós iniciamos novamente a Torá, Shabbat Bereshit, primeiro Shabbat do ano. Não é o primeiro Shabbat do ano, mas é o primeiro Shabbat da leitura normal do ano. Nós começamos do zero novamente, Bereshit bara Elokim. E essa parashá equivale a todas as parshiot da Torá, todas as demais porções da Torá. Porque, na verdade, se nós vamos verificar na ordem cronológica, a nossa parashá, ela abrange desde o ano da criação, ano zero, no 1, na verdade, até o ano 1500, quando Noé já estava construindo a Tevá. E as outras parshiot da Torá são menos que 1000 anos. Além essa primeira, obrigado. Obrigado. Então, essa primeira parashá, ela abrange 1500 anos. E a Torá, de uma forma geral, tem 2488 anos, toda a história da Torá. Então, aqui nós temos a parashá que inclui a maioria de toda a parashá, de tal forma que nós falamos que tudo vai atrás da maioria. Achrei rabim leatot, atrás da maioria. Então, já que na Torá ela abrange a maioria dos anos da história cronológica da Torá, então nós temos que dizer que na nossa parashá ela inclui todos os ensinamentos que nós temos na nossa parashá. Ela inclui todos os fatos que nós temos na parashá. Então, por isso esse é um dos motivos. Os nossos rebbeim nos ensinaram que da mesma forma que nós nos portamos no Shabbat Bereshit, assim vai ser todos os Shabbatot do ano. Shabbat Bereshit, da mesma forma que nós nos portamos em Shabbat Bereshit, assim vai ser o ano inteiro, porque esse Shabbat inclui todos os dias do ano que vem, que vai atrás da maioria. E um dos ensinamentos, aqui, de cada versículo, nós encontramos uma lição para nós, é interessante. Não é sobre isso que nós vamos falar, mas não podemos deixar de falar sobre isso. Que a Torá inicia com Bereshit bara Elokim. No início, Deus criou o céu e a terra. Fala Rashi, comentarista de Rashi, chamar Rabi Yitzhak, falou Rabi Yitzhak, que o correto seria começar a iniciar a Torá com o trecho que fala sobre as mitzvot, que a Torá, na linguagem Hora'ah, é um ensinamento. Então, o principal assunto da Torá são as mitzvot, são as 613 mitzvot que ela contém, que são os ensinamentos da Torá. E a primeira mitzvah que o povo de Israel recebeu como povo foi na saída do Egito, a mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, que esse mês de Nissan é o primeiro mês dos anos, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashanah, o primeiro mês de todos os anos todos os meses do ano. Então, Rashi fala que deveríamos iniciar a Torá com esse trecho, Chodesh Hazeh Lachem. E por que a Torá iniciou realmente com o trecho da criação do mundo? Ele falou o seguinte: a Torá iniciou com a criação do mundo para nos ensinar que Koach Ma'asav Higid Lamo Latet Lahem Nachlat Goim, que Deus deu para o seu povo a força, mostrou para eles a força dos seus atos, que ele é o dono do mundo, que ele criou o mundo. Tudo isso para dar para eles a herança de todos os povos, quer dizer, a terra de Israel. E Rashi fala o seguinte: Sheim Yamru, se os povos idólatras, outros pagãos, falarem para vocês, Listimatem, que vocês são ladrões, que vocês conquistaram a terra dos 7 povos, pertencia aos 7 povos. Então nós vamos falar para eles: olha, Deus criou o mundo, a Deus pertence todo mundo. Então, com a sua vontade, ele deu para aqueles povos a terra de Israel,
e com a sua vontade ele tirou deles e deu para a gente. Quer dizer, a terra de Israel foi dada para a gente com a vontade divina. Com a sua vontade, por esse motivo Deus tirou deles, e realmente com a sua vontade ele entregou para nós essa terra santa. Então, na verdade, aqui nós vemos algo interessante, que justo na Parashá essa semana está falando o que o mundo inteiro está falando hoje. Se o Israel tem direito sobre a terra, se o povo de Israel tem direito sobre a terra santa, não tem. Eles falam, estima até, vocês são ladrões, terras conquistadas, Deus nos livre. Então nós falamos, a Parashat Bereshit nos ensina, Deus magdim refuah maká, Deus antecipa a cura, a doença, está já dizendo para nós desde o início que a terra de Israel pertence a nós por direito. E não por direito, porque o Criador do mundo assim decidiu. Ele é o dono de todas as terras. Ele decidiu que essa terra pertence a nós. Isso já é uma resposta para todos os povos sobre se eles têm direito ou não têm direito de opinar se o povo de Israel tem ou não tem parte na terra. É o primeiro Rashi da Torá que nós iniciamos essa semana, vem tirar esse argumento dos povos. Como eles podem falar, listimata, vocês são ladrões. Não existe esse conceito, vocês são ladrões, porque o povo de Israel tem essa terra por direito adquirido, que Deus, que foi o Criador do mundo que nos deu. Assim fala Rashi. E foi por isso que a Torá começa falando sobre a criação do mundo, somente por isso, para dizer que o nosso direito da terra de Israel é um direito absoluto. Então isso aqui é em primeiro lugar. É interessante que nós estamos vindo agora de Simchat Torah, no Shabat, o mundo inteiro, Israel, o Brasil e todos os cantos do mundo, terminaram a porção de Zot HaBrachá. Só que a leitura na prática em Israel foi no sábado e no mundo inteiro foi no domingo, mas o término da Parashá, do estudo da Parashá, foi no sábado, o mundo inteiro terminou. E como termina a Parashá de Zot HaBrachá, o término da bênção de Yaakov, ele fala para nós, ele fala o seguinte: a terra de Israel, Barzel nechoshet min alecha, ela é trancada com ferro e cobre. Explica Rashi que o povo de Israel tem nos seus limites uma proteção de ferro e cobre, de metal pesado, que impede a entrada de inimigos. Então saibam que vocês têm essa proteção divina. E justo nesse dia ocorreu o que ocorreu. Temos que dizer que a resposta da Torá já veio antes. Pode ser que alguns ousaram entrar e fizeram aquilo que eles fizeram, mas eles têm que saber que eles próprios assinaram seu decreto de morte, porque eles testaram o poder de Deus de proteção da terra de Israel, como fala no final de Parshat Zot HaBrachá, o final da Torá, saiba que Barzelo nechoshet min alecha, a tua terra está protegida com domo de ferro, com a força do ferro. Então nada pode entrar para vocês. E se por um acaso aconteceu que eles acham que eles têm direito, então saiba que isso aqui foi um decreto de morte que eles próprios assinaram para eles e para todo o povo deles. Eles estão agora pisando, fizeram um grande perigo para si. E Deus vai mostrar, Deus quiser, nos próximos dias, se não ainda hoje à noite, esperamos que ainda seja hoje à noite a grande revelação de Mashiach, aí vai revelar realmente como tudo isso aqui faz parte, como o Rebbe anterior falou, de Chavlei Mashiach, dos últimos sofrimentos antes da época de Mashiach, e nós vamos entender que realmente isso aqui não pode contradizer aquilo que nós vemos na Torá nesse Shabbat o mundo inteiro. Então, com certeza, é um momento que nós devemos reforçar a nossa fé, o nosso bitachon, a nossa confiança em Deus, que tudo isso aqui, foi como nós falamos no Simchat Torah aqui, sobre o Pasuk, Berega katon nazavtir, que Deus fala que com um segundo eu te abandonei, para quê? O berachamim gdolim akavtzech, e com grande misericórdia eu vou juntar vocês e todo mundo. Um segundo antes da grande revelação de Mashiach, da junção de todos os povos do mundo inteiro, vai acontecer aquilo que as pessoas vão pensar, que Deus abandonou a gente. Mas é só por um segundo. Saiba que esse segundo vai terminar, e logo em seguida vem o Berachamim Dolim Akapsech, com grande piedade de Deus, nós vamos se juntar, vai ter Kibbutz Galiot, todo o povo de Israel vai se juntar na Terra Santa, e aí com certeza vai ser paz, harmonia para a vida inteira, e todos os goim vão correr para a gente querer
trabalhar para a gente não vai aceitar qualquer um, mas aqueles que realmente se comportarem bem, vamos acertar para servir a gente também na terra de Israel. Então, isso é só para dar um prólogo, antes da aula, que é só para explicar, já que nós estamos falando de Parshat Bereshit nessa semana, como realmente nós vemos logo no início de Parshat Bereshit, no final de Zot HaBrachá, que a terra é nossa e Deus protege, e Deus vai dar para nós todas as brachot, todos os sentidos. Ok, então isso é um prefácio. Agora vamos falar, que nós falamos, nessa Parashá existe ensinamento de todos os assuntos da Torá. Mas principalmente, como nós estamos falando de Shabbat Bereshit, vamos ver o ensinamento que nós podemos aprender do próprio Shabbat, que nós temos aqui na Torá. Parashat Bereshit inicia, como nós falamos antes, com a criação do mundo, como Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º ele descansou. E isso é a fé básica do nosso povo e da humanidade inteira, que Deus criou o mundo. O homem não veio do macaco, o homem veio de Deus, as mãos divinas. E quem fala que veio do macaco, pode ser que ele veio do macaco, mas a gente, todos nós, sabemos que nós somos provenientes de de fontes divinas. Deus criou o homem com seu próprio semblante, com as suas próprias mãos. O mundo não é... O mundo não tem mais que 5.784 anos, exatamente, nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Tudo isso aqui nós vemos, é a base da fé judaica, a base de tudo isso aqui no Parashit. Mas depois que Deus criou o mundo, depois do 6º dia, no último momento, depois da criação, lá está escrito, Vayar Elokim et kol asher asa. Deus viu o mundo inteiro que ele fez. Ele ficou contente. Vehinei tov meot. E o mundo estava muito, muito bom. E aí nós falamos, Vayerev, Vayiboker, Yom HaShishi. Foi dia e foi noite no 6º dia. Vayerev, Vayiboker, terminou a criação. Vayar Elokim et kol asher asa. Deus viu tudo que ele fez e Nei tov meot. Estava ótimo. Mundo, e nossos sábios falam sobre esse versículo, Olam al milu'o nivra. O mundo foi criado completo, sem faltar nada. Estava tudo no lugar. Então, essa obra divina foi uma obra perfeita. Existem muitos prédios por aí que são obras imperfeitas. Falta aqui alguns metros, lá tem uma sacada que cai, ou então sei lá o que. Obras são imperfeitas, não sei. Mas a obra divina não tem nenhum defeito. Depois que Deus criou o mundo em 6 dias, Deus viu tudo que ele fez, estava muito bom, que é uma obra perfeita. Logo em seguida nós falamos, terminou toda a obra do céu e da terra, tudo, e todos os seus pormenores, com todas as suas criaturas, ordens, etc. Pois está escrito, Vaybarech Elokim et Yom HaShvi'i, que Deus abençoou o 7º dia, criou nele. Vayanach Elokim et Yom HaShvi'i, Deus descansou no 7º dia e abençoou o 7º dia. Por quê? Kivo Shavat Mikol Melachto, porque nesse dia ele terminou todo o seu serviço. Asher bara Elokim, o serviço que Deus criou o mundo, la'asot, para que o mundo seja feito. E assim termina o 7º dia. O que quer dizer la'asot? Termina la'asot. Deus terminou toda a sua obra, que hoje Deus descansou nesse dia de todo o trabalho que ele fez, que Deus criou, la'asot, para que ele seja feito. O que quer dizer para que ele seja feito? Já foi feito. Deus descansou de toda a sua obra que ele fez, para que ele seja feito. O que quer dizer essa palavra la'asot, que está no final do Vaychulu? Então, os sábios explicam no Midrash o seguinte, la'asot quer dizer letaken, consertar. Deus criou um mundo imperfeito para que o homem venha la'asot, consertar o que faltou na criação. Então, Deus criou várias, por exemplo, existe uma pergunta que fizeram para os sábios, como que Deus dá para nós a mitzvah do Brit Milá, e cortar o prepúcio. Se Deus acha que o prepúcio é indevido, ele devia criar o homem sem o prepúcio, para que não seja, porque se é uma coisa tão repugnante que o homem tem que cortar, então Deus deveria criar o homem sem o prepúcio. Por que ele criou isso dessa forma? E os sábios responderam o seguinte,
Por que que Deus criou a batata crua? Se a batata tem que ser cozida, devia criar já a batata cozida. Por que criou a batata crua? Por que criou o boi vivo? Se nós temos que comer um churrasco de boi, o boi tem que estar morto, devia ter criado uma carne morta já. Por que criou Deus vivo? Mas, na verdade, Deus criou o mundo de uma certa forma, que nós temos que trabalhar e retocar certas coisas para poder ter o uso dele. A pessoa colhe sementes de linho e debulha essas sementes e desfia essas sementes e fia ela novamente para fazer uma roupa. Das sementes de linho, a pessoa não consegue fazer roupa nenhuma. Se a lã está no carneiro, ele não consegue fazer roupa. Se a fruta está na árvore, ele não consegue comer. Deus criou o mundo de uma forma tal que a pessoa tem que fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. A mesma coisa, Deus criou o homem imperfeito, que ele criou ele com prepúcio. A pessoa tem que fazer o brit milá para consertar. Então, o mundo foi criado de uma forma só, lá só, letaken. A pessoa tem que consertar certas coisas. E a mesma coisa fala para nós, Agmará o Talmud, que Deus criou o mundo como uma cuba, como uma bacia. A bacia tem duas paredes e tem a base, mas a parte de cima está aberta. Assim, Deus fechou dois lados do mundo, o leste e o oeste, e o sul. O lado norte ficou aberto, lá, mares, etc., não ficou aberto. E por que que Deus criou o mundo dessa forma imperfeito? Porque Deus quer que o homem conserte o mundo. Ele quer que o homem, através dos seus atos, ele conserta e tampa o buraco que está no mundo. Quer dizer, o homem tem que trabalhar nesse mundo para retocá-lo. Então isso quer dizer, Asher bara Elokim la asot. Deus criou o mundo para que ele seja feito, Letaken. O homem tem como objetivo de consertar o mundo. Eu pergunto, Rebbe, então aqui nós temos uma contradição. Na sexta-feira, quando Deus criou o mundo, está escrito Vayar Elokim et kol asher asa. Deus viu tudo que ele criou, Deus viu tudo que ele fez e criou. Veinei tov me'od, estava ótimo, estava perfeito. E nossos sábios falam, Lama milon imra, o mundo já estava perfeito. Como pode ser que alguns psukim depois falam para a Torá, não, letaken, você tem que consertar certas imperfeições que tem nesse mundo. Afinal de contas, o mundo está perfeito ou o mundo está imperfeito? Na sexta-feira está escrito, tov me'od, estava ótimo. E no sábado está escrito, não, letaken, tem que consertar. Como funciona isso? Deus quer que nós vamos consertar o mundo ou ele já está perfeito? Então o Rebbe ele traz, entendendo a contradição aqui? Parece que tem. Então o Rebbe traz aqui uma certa ideia que fala para nós que entre o término da obra da sexta-feira e o início do Shabat, houve algo que causou a imperfeição do mundo. O que aconteceu? O homem comeu do fruto proibido nesse horário e trouxe, está escrito que o mundo foi criado totalmente puro, e ele, através de fazer esse pecado, desceu uma impureza para o mundo. Realmente, na sexta-feira, o mundo estava perfeito. Mas quando chegou o Shabat, aí já tinha que consertar, porque o homem pisou na bola na sexta-feira, ele fez algo negativo. E isso fez que o mundo precisava ser consertado. Então, essa é uma explicação, que é muito simples, realmente é uma explicação lógica. Está escrito que na época de Mashiach, a pessoa vai colher na árvore um pão já assado. Ele vai pegar na árvore e comer um pão assado. Ele vai colher na árvore uma roupa já feita, e as mulheres vão poder escolher a árvore que elas querem. Esse vestido tá bom, aquela árvore de vestidos bonitos, ela vai escolher. Aquela árvore assim. As roupas vão estar prontas, essa de vinho, eu quero de seda, cada um já vão estar prontas na árvore, é só colher. Mas como pode ser isso? Está escrito que não existe nada. En Hadash, o rei Salomão falou, En Hadash tachat Hashem, mas não existe novidade na criação. A criação não vai mudar. Então, uma das respostas é que realmente, lá no Gan Eden, quando o homem foi criado lá atrás, assim que era o mundo. Não precisava cozinhar, não precisava, tudo pronto, é só colher na árvore o pão pronto, e fazer a motzi lechem da onde da árvore, não sei, se falar um borei priaet, se motzi lechem, não sei que brachá eles faziam, mas de qualquer jeito já estava tudo pronto. Então o mundo não precisava ser consertado. Então, por isso, realmente, isso quer dizer, lá só de Taken. E é interessante que naquela época era proibido comer carne. Então não precisava de churrasco.
A carne é uma degradação para o ser humano. Então, lá as pessoas estavam no nível assim que estavam, não precisava matar o animal para comer, estava tudo em ordem. E o homem pecou, então, foi expulso do Ganeda, ele desceu, foi uma decadência para o mundo. Isso foi na sexta-feira à tardinha, quando chegou o Shabbat, lá só, está querendo, precisa consertar o mundo. Essa é uma das explicações que o Rebbe traz. Mas o Rebbe fala, essa é uma explicação boa, mas não é a verdadeira. Não pode ser, conforme Rashi, uma explicação aceita. Porque, afinal de contas, aonde está escrito na Torá a criação do mundo, a sexta-feira que estava tudo bom, e no Shabbat do Taken, estava escrito na primeira porção da Torá. E aonde está escrito o pecado que o homem comeu do fruto proibido, está na terceira porção. Quer dizer, mesmo que aconteceu naquela sexta-feira, mas na Torá não consta. Mesmo que não existe ordem cronológica na Torá, mas não podemos dizer que o motivo que a pessoa precisa consertar no Shabbat foi por causa desse pecado, que só vai ser contado muito depois. 2 porções, 2 trechos depois. Então, mesmo que realmente aconteceu naquele momento, mas a gente sabe, já que a Torá não escreveu que esse é o motivo, então não podemos explicar que isso aqui vai ser o motivo desse conserto. Então, temos que dizer que tem uma outra explicação para essa divergência. Por que na sexta-feira está escrito Veheinei Tov Meod, que estava tudo bom. Chegou o Shabbat, lá só está quente, tem que consertar. O Rebbe explica da seguinte forma. Está escrito Adam La'amal Yulad. O homem foi criado para trabalhar, para labutar. O que quer dizer isso? Por mais perfeito que um homem pode chegar, mas ele tem que sempre aprimorar. Ele tem que sempre melhorar. Adam La'amad Yulad. O homem foi criado para se aprimorar, para se retificar. Então, tem certos momentos na nossa vida que nós passamos agora Tishrei, Rosh Hashanah, ouvimos o shofar muito bem. Yom Kippur, jejuamos e rezamos, fizemos que Yom Sukkot, não comemos nada fora da Sukkah durante os 7 dias, fizemos a brachá do Lulav, bem caro, dançamos, fizemos tudo, chegou Simchat Torah, Le'ei Lo Mikol Berchos, que estava acima de todas as brachot. Estou perfeito. Estou tudo bem. Como está escrito na Gemara, minha barriga fica alegre, de tanta coisa boa que eu fiz. Olha, eu sou exemplar. Fala para nós a Torá que você nunca pode estar contente com aquilo que você fez. Você chegou a um nível muito bom, tá bom. Mas você pode ir melhor, porque para melhor não tem limite, não tem fim. Se você pode chegar nesse nível, agora você teve um upgrade, uma elevação, agora você precisa chegar num nível maior. Todo ano nós temos que fazer Rosh Hashanah. Todo ano nós temos que fazer Yom Kippur. Todo ano nós temos que fazer Sukkot, Simchat Torah. Se a cada ano nós vamos chegar no mesmo nível que nós chegamos o ano passado, então para que precisa fazer outra vez tudo? Já acabou, já fez o trabalho ano passado. Por que você precisa voltar novamente ao chato? Já fizemos tudo ano passado. Tinha alguém em Santo André que toda vez queria ler a Megillah, ele falava para mim, espera, a mesma do ano passado? Essa história eu já ouvi, não preciso ouvir esse ano. É a mesma do ano passado, eu já ouvi ano passado, não preciso ouvir. Faleceu, mas é o senhor. Mas ele tem razão. Se é a mesma história do ano passado, então por que você precisa ver novamente? Mas Hassidut explica que quando passa, agora passamos, estamos no mês de festa, muito legal, muito gostoso, mas cansativo, afinal de contas, ontem à noite, todo mundo saiu do Simchat Torah, estava um bagaço. E agora que foi cansativo. Então, quando chega, final dessas festas, falou, Baruch Hashem, que as festas já passaram. Hassidim nunca podem falar isso aqui. Uma vez, foi nos anos 70, o Rebbe estava passando mal, saúde. E a gente sabe que o mês de Tishrei, para o Rebbe, para nós é o mês puxado, para o Rebbe era o mês puxado, porque além do Rebbe fazer tudo que nós fazemos um pouco mais, muito mais, sem comparação, o Rebbe tinha dezenas de milhares de Hassidim que vinham lá, e o Rebbe tinha que cuidar de todo mundo, imagina, e o Rebbe tinha que, realmente, a gente via que o Rebbe trabalhava 24 horas por dia, o Rebbe não tinha tempo de responder cartas.
Ele lia todas as coisas, não tinha tempo de responder, porque era um mês totalmente ocupado, que não tinha realmente essa possibilidade. Então, no final, o Rebbe estava com uma saúde meio abalada. Então, a esposa do Rebbe e os secretários estavam preocupados. O Rebbe tem que agora é uma dose todo mês de Tishrei. Então, finalmente passou Simchat Torah. Um dos secretários falou para a esposa do Rebbe, Baruch Hashem, Zadur Yontov. Yontov já passou. Aí a Rebbe falou, essa palavra não existe entre Hassidim. Tem que falar, Sitzuge Kumen a Yontov. Nós recebemos mais um Yom Tov. Chegou, nós ganhamos mais um Yom Tov. Assim que ela falou que Hassidim falou, Baruch Hashem passou Yom Tov. Sitzuge Kumen a Yom Tov. Ganhamos mais um Yom Tov. Porque a cada ano Yom Tov, nós temos que subir de nível. Aquilo que se foi só passou Yom Tov, então não precisava fazer Yom Tov. Para que ser Yom Tov para esperar o tempo que passou Yom Tov? Passou. Quer dizer, passou. Não passou, você ganhou Yom Tov, você progrediu, você cresceu. Agora você tem que saber o que fazer com esse progresso espiritual que você teve no Yom Tov para ir adiante. Isso quer dizer, se tzuge kumen na Yom Tov. Quando passa o mês de Tishrei, a gente não pode dizer passou Tishrei. Nós ganhamos mais um Tishrei, quer dizer, depois desse Simchat Torah, nós chegamos a um nível muito mais elevado do que estávamos no Simchat Torah no passado. E ano passado já foi o top do top, já estávamos no nível mais elevado. Para o ano passado estava bom, mas quando chega um novo ano, a pessoa vai chegar no nível que estava no passado, não é bom. Ele tem que crescer, ele tem que progredir, ele tem que subir na vida. Adam Lamal Yulad. E assim é cada dia. Se o dia de amanhã vai ser igual ao dia de hoje, então para que você viveu mais um dia? Cada dia a pessoa tem que progredir. Cada dia a pessoa tem que subir. Mas isso é diariamente, cada semana. A diferença que existe de um domingo para uma segunda, de uma segunda para terça, tem que ser uma diferença grande. Segunda tem que ser melhor, terça tem que ser melhor ainda, quarta tem que ser melhor ainda, assim por diante. Mas é como que a pessoa estivesse galgando uma escada, um degrau após outro degrau, domingo, depois na segunda, depois na terça, depois na quarta. Mas da sexta-feira para o Shabat, não é um pequeno passo. É uma transformação completa. A pessoa no Shabat precisa ser uma outra pessoa totalmente diferente que ele foi a semana inteira. Ele não pode ser a mesma pessoa que ele foi no domingo, na segunda, na terça, nem subindo gradativamente. Tem que ser um nível totalmente diferente. No Shabat, a pessoa tem que ser outra pessoa. E isso também é espelhado, reflete também no nosso comportamento. A Gemara nos diz que existe um conceito de um amaretz, um ignorante, uma pessoa que não toma muito cuidado com as mitzvot da Torá, não estuda muito. Então, na terra de Israel, nós podemos comer frutos somente que foi tirado deles o dízimo, trumot, o masrot, o dízimo e a parte do kohen, etc., e a parte do pobre, tem que tirar trumot e masrot. Se a pessoa come uma fruta que não foi tirado trumot ou masrot, ele tem pena capital, celestial, uma coisa muito grave. E a Gemara nos diz que um amaretz, se eu compro um trigo ou qualquer fruta de um amaretz, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é, eu não posso comer, mesmo que ele fala, olha, já tirei todos os dízimos, não pode comer, porque ele pode estar mentindo. Já que ele não cuida bem das mitzvot, pode ser que ele não tirou, isso é chamado de mai. Mai quer dizer duvidoso, então por isso você não pode acreditar. Você tem que tirar tudo outra vez, que pode ser que ele está te enganando. Agora, se aconteceu que você foi cair numa cidade no Shabat, e você não sabe se a fruta está consertada ou não, já tiraram o dízimo ou não, e você pergunta para o Amar, será que você tirou o dízimo? Ele falou que sim, no Shabat você pode comer. Por quê? Porque um Amaretz não mente no Shabat. A semana inteira ele mente, mas no Shabat ele não mente. Por quê? Qual a diferença? Se ele mente no domingo, na segunda, na terça, vai mentir também no Shabat. Por quê? O que você acredita? Mas Hassidut explica que o Shabat muda a natureza da pessoa. A semana inteira ele é um, chega no Shabat, ele é outro totalmente diferente. Então, a cada dia a pessoa tem que progredir. Mas de sexta para Shabat, não é uma progressão aritmética. É uma progressão geométrica. Totalmente incomparável.
aquilo que ele era antes. Por quê? Porque o Shabbat, a pessoa teve um upgrade. Ele teve uma elevação espiritual. Ele não pode ser a mesma pessoa que o dia de ontem. Então, por isso, explico o seguinte. Quando Deus criou o mundo na sexta-feira, terminou a criação, o mundo está perfeito. Veinei tov meod. O mundo está ótimo. Mas quando entrou o Shabbat, aquilo que era perfeito na sexta-feira, para o Shabbat ainda não está completo. Lá só, a pessoa precisa consertar. Na sexta-feira, quando Deus criou o mundo, ele estava tudo perfeito. Aqui para o nível de sexta-feira, para o dia da semana, estava ótimo, estava tudo bom. Quando entrou o Shabbat, aí a coisa é diferente. Lá asot, letaken, precisa consertar. O Shabbat veio para te consertar todo o trabalho da semana. Ai, minha semana foi perfeita. Foi perfeita. Para um dia de semana estava perfeito. Quando chega o Shabbat, aí é outra coisa. Lá asot, letaken. Tudo que você era perfeito ontem, agora precisa consertar. Precisa ser uma nova pessoa. Precisa ser totalmente diferente. Até o Amaharetz não mente no Shabbat. Então, por isso, o comportamento dele tem que ser totalmente diferente. E é isso que faz o Shabbat. No Shabbat, a pessoa tem que se comportar num outro nível. Como se ele estivesse dentro do Palácio Real. É outra coisa. Tinha aqui uma vez um rabino que deu um discurso, um assunto interessante. Ele falou que uma pessoa que no dia do Shabbat, ele senta na sinagoga e abre, ou senta em casa, e abre um jornal para ler. Ele fala igual um noivo recém-casado, que logo depois da Chupá, eles vão entrar no Cheder Ichud, naquele quarto, os dois vão ficar sós pela primeira vez. Ele senta lá e abre um jornal para ler. Imagina que esse casamento aí não vai ter durabilidade, que logo naquele momento abre o jornal para ler. No Shabbat, nós estamos na sala nupcial, entre boy e calá, noiva de Deus, nós estamos nossa noiva. Nós estamos na sala aquela que nós e Deus estamos juntos. Como você vai abrir um jornal no Shabbat para ler o que está escrito lá? Você está se revoltando contra Deus naquele momento. Como você pode no Shabbat, vamos jogar dominó, vamos jogar xadrez? Como você está? Você está na frente de Deus. No Shabbat, o comportamento tem que ser totalmente diferente. La'asot, letaken, você precisa consertar. Não pode ser a mesma coisa. Então, o teu trabalho na sexta-feira pode ser que estava muito bom. Um Yehudi que na sexta-feira ele vai ver de manhã que está escrito no jornal, no Nishgefelach, no fim do mundo, ele não está fazendo nada errado. Mas para um Shabbat isso não combina. Um Yehudi que durante a semana ele vai, sei lá, vai ver como foi o resultado do Palmeiras com o Corinthians, né? Nishgefelach. Mas no Shabbat pensar sobre isso já não combina. Isso não é uma coisa que, não é uma coisa que tem nexo. Uma pessoa que no Shabbat ele vai conversar com um amigo de bobagens, contar piadas, não é esse nível. Shabbat você tem que tem que ser um outro nível, tem que ser uma pessoa totalmente diferente. E se você não consegue chegar nesse nível, tem que ir no Fabrengen, falar um Lechaim, mas você vai conseguir, você vai espiritualmente, você vai estar no âmbito do Shabbat. Como pode ser que a pessoa que termina a reza de Shacharit de manhã, ele vai para casa dormir? O que é isso? É Shabbat? Aí que começa o Shabbat. Aí você anda no Fabrengen, vê como que está. Aí que começa o Shabbat. Você vai para casa dormir, cadê? Onde foi o Shabbat? Para isso que Deus deu para ele o Shabbat. Depois que você sentou 3, 4 horas no Fabrengen, ficou cansado, aí você dorme na cadeira, mas você vai para casa dormir, isso é uma coisa que não combina, isso não é o Shabbat. Isso aqui você tá desmantelando o Shabbat. Então isso é que ensina para nós a Torá. La'asot letaken. A pessoa não pode ficar contente, mesmo que na sexta-feira estava tudo ótimo, tudo melhor impossível. Lá, a pessoa tem que saber que ele precisa consertar. Ele não pode estar no mesmo nível que ele estava no dia anterior. Terminou o Shabbat. Entramos agora na semana. O que quer dizer então? Agora nós caímos para o mundo, nós estávamos subindo, chegamos no Shabbat. Agora terminou o Shabbat, o que a gente cai para o mundo? Explico o Rebbe, nada disso. O domingo é depois do Shabbat. Então, todo aquele nível que você chegou no Shabbat, isso tem que entrar também para a semana inteira. A semana inteira você tem que sentir a elevação espiritual que você teve no Shabbat. O que você vai fazer então no Shabbat que vem? Shabbat que vem vai ser uma elevação não somente os dias da semana, mas também em relação ao Shabbat passado.
o Shabbat Noach tem que ser muito mais elevado do que foi o Shabbat Bereshit. E o Shabbat Lech Lecha tem que ser mais elevado, muito mais elevado que chegou no Shabbat Noach. Esse crescimento é gradativo. O ano de 5.774 tem que ser um nível totalmente diferente que foi 83, porque você está num outro nível. Esse crescimento tem que ser algo que é para sempre. Só que durante a semana o nosso crescimento é gradativo. Quando chega a cada Shabbat, é um pulo. Tem que ser muito acima do nosso crescimento. A pessoa tem que subir muito mais. Isso quer dizer, a pessoa não pode ser hoje a mesma pessoa que ele era ontem, porque senão, por que você está mais um dia nesse mundo? Para a pessoa foi dado 70 anos de vida. Porque esses 70 anos é o mínimo. Depois está escrito que 80 com heroísmo até 120, e hoje em dia o Rebbe falou que é Chaim Nitzkim, é vida eterna. Uma vida eterna. Então, a pessoa, por que foi dado para a pessoa esse número de vida? Porque cada dia ele tem que ter uma elevação e um pulo a mais do que foi no dia anterior. A pessoa nunca pode estar contente e ser hoje o que ele era ontem. Ele tem que ser coisa melhor. Às vezes a gente fala para uma pessoa, olha, eu acho que você tem que melhorar uma coisa no seu comportamento. Para mim você está falando? Às vezes a gente fala para mim, vamos colocar tudo para mim você está falando? Meu pai, ele foi um dos primeiros frequentadores do shul da vila, ele foi, na verdade, meu avô foi um shoichet, meu bisavô era rabino, sei lá onde, você está falando para mim? Sim, porque para você precisa cada vez melhor, por mais que você já seja bom, precisa melhorar. Lassot, letaken, a pessoa precisa sempre estar progredindo. Ele nunca pode ficar no mesmo nível que ele estava no dia anterior. Isso quer dizer, lassot, letaken, ele precisa consertar. E ontem, behinei tov meod, ontem estava ótimo, mas hoje, letaken, a pessoa precisa consertar. E essa lição que nós temos desse trecho da Torá, que a pessoa tem que sempre progredir, sempre consertar, sempre crescer, sempre subir, sempre se elevar. Muito bom. Agora vamos perguntar, e se realmente não foi assim? De vez em quando a gente faz certas coisas que não é lá um certo progresso, muito pelo contrário, é uma decaída. De vez em quando a pessoa faz coisas erradas na vida. Essas coisas erradas é uma decaída. Então, como nós podemos falar para ele, olha, a tua vida você tem que sempre subir, subir. Às vezes, a pessoa, em vez de subir, ele cai no poço. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, então, ele perdeu o fio da meada, então, o que vai ser? A progressão dele parou no meio, em vez de subir, ele caiu. Então, por isso, logo depois da criação do mundo, fala da criação do homem, uma das primeiras histórias que conta foi que o homem comeu o fruto proibido, que foi o maior pecado de toda a história. Porque todos os pecados, está escrito que o mundo foi criado completo. E quando o homem comeu o fruto proibido, o que aconteceu? Naquele momento, caiu uma impureza no mundo. O mundo realmente teve uma decaída muito grande. E como pode ser que a pessoa realmente teve uma decadência tão grande? Ele fez um pecado tão grande? Como pode ser que o homem ele consegue fazer esse negócio? E nós falamos que a pessoa tem que sempre progredir, lá só do taquene, logo depois a gente vê o pecado do homem. Mas sobre isso existe uma coisa interessante. Está escrito que logo depois do pecado do Adam Arishon, Deus está escrito que Vayas Elokim, Hashem Elokim, Leadam uleishto, Deus fez para o Adão e para sua esposa, Kotnot Or, túnicas de couro, Vayal Bishem, e vestiu eles. Porque no começo eles viviam sem roupa, estavam pelados, Veloid Boshash, eles não tinham vergonha disso. Depois que ele começou a comer do fruto proibido, aí desceu o pecado, desceu a vergonha no mundo. Então Deus fez túnicas de couro para cobri-lo. Isso para dizer a bondade, fala para nós Agmará, que isso aqui para mostrar a bondade divina, que ele, desde o início da criação, fez uma mitzvah, vestiu os desnudos. Uma das mitzvot que nós temos em Minut Chassatim é Mechasser Umim, vestir os desnudos. E Deus, logo no início, fez essa mitzvah. Está escrito que a Torá começa com uma mitzvah e termina com a mitzvah. A Torá começa com a mitzvah de vestir os desnudos, que Deus fez uma túnica para Adam Arishon, e termina com a mitzvah que Deus enterrou o Moshe Rabbeinu, quer dizer, também uma mitzvah, enterrar os mortos. Então começa com a mitzvah e termina com a mitzvah.
Então, por isso, precisa dizer que Deus fez uma túnica para dar para sua esposa. Mas por que precisa dizer que era uma túnica de couro? E se fosse uma túnica de algodão? E se fosse de seda? E se fosse de lã? Por que precisa dizer que era uma túnica de couro? Ai, vamos dizer que assim foi, assim foi. Essa foi a história, que a gente quer mudar a história, tá bom. Mas na Torá não existe palavras a mais. Se a Torá escreve que a túnica era de couro, que tem alguma coisa para a gente aprender desse couro. Então a explicação, por que está escrito que Hashem fez para dar Malishon uma túnica de couro? Porque Hassidut explica que a fonte das impurezas do mundo é chamado as klipot, as cascas, que a fonte delas veio do que é chamado mashra de chivia, o couro da cobra. A cobra foi o primeiro Yetzer Hara que tinha no mundo, a chivia. Mashra de chivia, o couro da cobra, porque o couro é um tipo de material que ele é totalmente opaco. Ele impede que a luz passe. Pelo couro, se coloca uma cortina de linho na janela, de manhã você vai acordar com a luz do sol, não adianta, porque a luz passa o linho, passa algodão, passa voal, o que você for, qualquer tecido. Mas se você faz uma cortina de couro, fica escuro o quarto. Porque o couro é opaco. O couro ele impede que passe a luz. Então, por isso, as fontes das klipot, as fontes das impurezas, elas são chamadas de couro. Mashra de chivia, o couro da cobra. Porque elas encobrem a luz divina. Então, por isso está escrito que Deus fez túnica de couro, para dizer o quê? Adam Arishon, você pecou, saiba que você trouxe para o mundo toda a força das klipot, das cascas, e por isso ele fez uma túnica de couro. Couro simboliza a fonte da impureza, opaco, que não deixa passar luz, que não deixa passar a santidade. Isso significa o couro. Então, por isso está escrito na Torá que o homem pecou. Então, ele fez túnica de couro. Mas, no Midrash consta algo interessante. Que tinha um grande sábio, um talmúdico, que ele se chamava Rabi Meir. Rabi Meir, ele era um grande sábio. E está escrito que no Sefer Torah de Rabi Meir, ele escreveu no Gilion quer dizer nas margens, porque não pode mudar no Sefer Torah. Ele escreveu Kotnot Or, túnica de couro, mas em vez de Ain, Kotnot com Ain, ele escreveu Or com Aleph, túnica de luz. Luz é justamente o contrário do couro. Nós falamos que couro é algo que é opaco, que não deixa passar luz. E Rabi Meir escreveu, em vez de couro com Ain, escreveu com Aleph, luz. Como pode ser? Isso é justamente contrário a todo o conceito de Kotnotor, dessas túnicas. Mas, na verdade, Rabi Meir, o nome dele é Meir, iluminado. Por que ele é chamado iluminado? Porque ele não somente ele tinha luz própria, ele encontrava a luz em cada coisa. Cada coisa ele encontrava uma luz. Rabi Meir, ele tinha um mestre. Esse mestre se chamava Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya, ele era um grande sábio, conhecia toda a Torá. E Rabi Meir, que era um dos chefes de todo Talmud, de toda a Mishnah, ele era aluno desse Elisha ben Abuya. Acontece que esse Elisha ben Abuya saiu do caminho, chutou o pau, como se fala aqui em português. Ele realmente saiu do caminho. Ele foi para o outro lado. Ele viu, ele não tinha muita fé, apesar que ele era um grande sábio, mas aconteceu algo que abalou a fé dele, e ele ficou sendo o pior pecador da história. Ele fez todos os pecados possíveis. Então, por isso as pessoas chamavam ele, em vez de Elisha ben Abuya, chamavam ele de Acher, o estranho, o outro. Ele já não, mas ele está em outros endereços, já Acher. Ele já não é mais o mesmo. E está escrito que o Rabi Meir, que era aluno de Elisha ben Abuya, mesmo depois que ele abandonou tudo, ele ia para Elisha ben Abuya querer aprender a lição, a Torá que ele sabia muita Torá. Ele ia atrás dele, queria ouvir cada palavra que ele sabia, era o mestre dele. E uma vez, o Elisha ben Abuya, no dia de Shabbat, ele estava montando o cavalo, estava andando com o cavalo, e Rabi Meir a pé atrás dele, querendo ouvir mais Torá, mais Torá. Até que ele chegou a um certo momento, Elisha ben Abuya falou para Rabi Meir, chega, você não pode mais andar, que eu já saí do limite da cidade, pela lei você não pode mais andar.
O Rabi Meir falou, se eu não posso andar, você também não pode andar. Eu já saí do caminho. Então, o Rabi Meir, ele pegou, ele puxou do cavalo, falou, você vai fazer tshuva. Ele falou, não, eu já não tenho mais como fazer tshuva. Porque já foi prometido para mim que eu não vou ter parte no mundo, que eu vou para alguém, não. Que adianta, eu não posso fazer. Já que eu vou não, vou aproveitar esse mundo. Ele falou, te garanto, se você fizer tshuva, quando eu morrer, eu vou tirar você do não. Tá bom? Então, Elisha Ben Abuya falou, você garante? Então, Elisha Ben Abuya começou a chorar e ele morreu. E aí ele foi enterrado. E está escrito que do túmulo dele saía uma fumaça. 50 anos saía uma fumaça. 50 anos depois faleceu Rabi Meir, aí aquela fumaça parou de sair. Entenderam que Rabi Elisha Ben Abuya, ele foi para o Gan Eden. E assim fala para nós o Talmud que vale a pena 50 anos do Geinom para depois chegar no Gan Eden. Pergunta a Gemara sobre essa história. Essa é a história que conta a Gemara. A Gemara pergunta sobre essa história, como Rabi Meir, ele podia aprender Torá de Elisha Ben Abuya. Afinal de contas, está escrito no versículo, se o teu mestre, ele se compara a um anjo celestial, aprenda dele Torá. Mas se ele não se comporta assim, você não pode aprender Torá, por mais que ele saiba bastante. Não pode aprender Torá. E Elisha Ben Abuya não parecia em nada com um anjo celestial, pelo contrário, estava fora do caminho. A Gemara falou que Rabi Meir, ele encontrou um fruto bom, fruto delicioso. Ele conseguiu tirar as cascas e conseguiu comer o sumo que tinha lá dentro, que era um néctar muito delicioso. Ele sabia discernir o lado negativo e ver a luz que estava dentro de Elisha Ben Abuya. Ele conseguia encontrar luz até dentro de Elisha Ben Abuya. Ele sabia que lá dentro tem a Torá e realmente ele queria aprender tudo. Sabia tirar as cascas e comer. Não é uma receita popular, uma pessoa que o professor não cumpre Torá e Mitzvot não pode seguir, mas Rabi Meir sabia, por isso ele era chamado Meir, ilumina. Em aramaico ele era chamado depois Rabi Nehorai. Nehorai em aramaico também quer dizer que ilumina. Então Rabi Meir encontrava em toda coisa negativa, ele conseguia encontrar o lado positivo dele, o lado positivo de cada coisa. Então a mesma coisa aconteceu, agora vamos voltar àquilo, saímos um pouquinho do caminho, vamos voltar àquilo que nós falamos antes. No guilhão do Sefer Torah, na margem do Sefer Torah de Rabi Akiva, em vez de kotnot or, túnicas de couro, está escrito kotnot or, com aleph, que quer dizer luz. Como pode ser que ele via luz nesse ato, um ato tão negativo? Ele foi o primeiro pecado, foi o pecado que trouxe impureza no mundo inteiro. Como pode ser que ele via nisso luz? Mas Rabi Meir entendia que se isso aconteceu, Adam Arishon, que era o homem mais perfeito do mundo, pode fazer esse pecado, é porque de lá vai sair um objetivo, um final muito feliz. O Midrash nos diz, como pode ser que o homem pecou? Ele não tinha Yetzer Hara, era a única mitzvah que ele tinha, só por 2 horas não podia. Como pode ser que ele caiu nessa tentação? Então o Midrash nos diz, Norá Lilau Bnei Adam, isso foi uma trama que Deus fez sobre o homem. Porque se o homem não pecasse, o mundo ia ser perfeito. Qual é a graça desse mundo? Nós temos que ter uma descida, que da descida vai ter uma maior elevação. Porque do momento que a pessoa faz um pecado, e depois ele faz a tshuvah, com a tshuvah ele consegue chegar num nível muito mais elevado que ele tinha antes do pecado. Então, Rabi Meir, ele via nesse couro, luz. Ele sabia que lá havia uma luz muito potente, que de lá ia se extrair, por causa desse pecado, dessa caída. No final das contas, a luz que ia sair era muito mais potente, a luz da tshuvah, que ela se sobrepõe sobre todas as coisas negativas. E isso que conseguiu enxergar Rabi Meir quer dizer iluminar, Nehorai, o iluminado, que ele conseguia enxergar luz em todas as coisas. Agora nós vamos entender o que nós falamos antes. O homem foi criado nesse mundo para sempre progredir, sempre crescer. Todo dia a pessoa tem que crescer. Aí nós perguntamos o que acontece quando a pessoa pisa na bola. Nesse dia, em vez de ele crescer, ele fez o contrário, ele teve uma decaída. Então nós devemos saber que toda decaída visa uma elevação ainda maior. E ele dá azul a descida visa uma elevação muito maior. Você decaiu hoje? Porque Deus deseja que você faça tshuva
E através de chuva, os teus pecados se transformam em mitzvot, que são mitzvot muito mais potentes que você ia conseguir do que aquelas que você faz sem pecado. Que a chuva traz a pessoa para um nível muito superior. E é esse o assunto do progresso que a pessoa tem todo dia. Quer dizer que pode ser que de vez em quando na nossa vida tivemos certas recaídas, mas isso aqui é para uma elevação muito maior. Então essa lição que nós aprendemos na nossa paraxá, que número 1, a gente tem que saber sempre, que a gente sempre tem que progredir, sempre tem que crescer. E número 2, a gente tem que saber que por mais que um certo dia não aconteceu, a gente tem que saber que isso também é um progresso. Existem progressos do lado positivo, existem progressos do lado negativo também. Isso vai levar a pessoa, esse cor, esse or, vai levar a pessoa a luz. Ele vai conseguir chegar a um nível superior. E isso tem que ser a nossa vida diariamente. Isso em todos os assuntos, não somente em assuntos espirituais, também assuntos materiais, físicos. De vez em quando a pessoa passa por certos testes que a pessoa que realmente ele vê que não está indo tão bem, mas ele tem que saber que isso é um teste para ele, até onde vai a confiança nele, Deus. Até onde vai, acredita que em Deus, que Gam Zula Tová, que isso também vem para o bem, que as coisas negativas também vêm para o bem. Gam Zula Tová, isso também vem crescer. E isso é cada um no seu nível particular, assim tem que ser sua vida, tem que nunca estar descontente. Se ele foi bom dia, graças a Deus foi bom dia. Se não foi bom dia, é porque amanhã vai ser muito melhor. Isso também foi um teste, foi uma descida para que ele possa subir no dia seguinte, que ele vai chegar muito maior do que ele estava antes dessa decaída. E isso realmente é o nosso percurso que nós temos que ter diariamente. E isso em todos os assuntos particulares, etc., mesmo em Parnassá, em saúde, etc. De vez em quando a pessoa tem certos momentos difíceis, principalmente quando se trata de um ato que realmente ataca todo o povo de Israel. Estamos vivendo uma época difícil. Simchat Torah, no próprio dia de Simchat Torah, aconteceu o que aconteceu. Uma coisa que inesperada, como foi dito esses dias, que foi um dia que mais morreu judeus desde a época do Holocausto, que mais foram assassinados judeus desde a época do Holocausto. Como pode ser? No próprio dia de Simchat Torah, no dia que Deus promete que suas fronteiras são igual a ferro, no dia que Deus fala a Bereshit, que o mundo inteiro foi criado para o povo de Israel, para entregar, como pode ser que num dia como esse isso acontece para todo o povo de Israel? A explicação é muito simples. Porque justamente não pode ser que no dia de Simchat Torah coisas negativas ocorrem. Dia de Simchat Torah está escrito que Deus fala, eu e o povo de Israel estamos juntos, como uma coisa só. Kashai alai predatchem, está muito difícil a vossa separação, tem realmente um momento que a pessoa está muito... Então todo mundo unido, todo mundo ligado com Deus. Não pode ser que é uma coisa negativa. E se isso aconteceu, com certeza isso é para trazer, né, na verdade, exatamente 50 anos atrás. Também no dia mais sagrado que nós temos, dia de Yom Kippur, aconteceu a mesma coisa. Mas no final das contas nós vimos que a vitória que teve depois foi tão milagrosa, que realmente foi um grande milagre. Mas tivemos muitas perdas, muitas almas, muitos caíram, muitas baixas. Mas, de qualquer jeito, nós ganhamos com isso 50 anos de paz e harmonia. Por que realmente aconteceu 50 anos depois? Que Deus quer levar a gente a um nível muito, muito superior àquilo que a gente tinha antes. Como que é isso? Nós não entendemos. No momento que acontecem coisas negativas, tem que reclamar. Mas nós temos que saber o objetivo, como o Rebbe falou naquela época de Yom Kippur, quando que acontece isso aqui? Justamente no momento de festas, que nós não falamos Tachanun. Isso demonstra que Deus quer alegria, que Deus não quer que nós vamos ficar, chegou a acontecer, vamos sentar agora, sentar no chão, se Tisha B'Av e começar a chorar. Não é isso que Deus quer da gente. Senão isso ia acontecer em Tisha B'Av. Na verdade, o início de tudo isso aqui aconteceu em Tisha B'Av, quando deram para os árabes toda a faixa de Gaza, foi em Tisha B'Av. Um dia depois de Tisha B'Av, isso que aconteceu. Mas agora é Simchat Torah. Nós devemos saber que isso aqui faz parte da alegria, isso faz parte de momentos preciosos. Que se isso aconteceu é porque Deus quer levar a gente para um nível mais elevado do que nós tínhamos até hoje. Ai, morreu tanta gente. O Rebbe falou que cada judeu que ele morre, ele é assassinado por ser judeu, o nível que ele chega lá em cima é incomparável aos maiores salikim. De tal forma que nós sabemos que o Rabbi Yosef Karo, que ele foi o autor do Shulchan Aruch, ele pediu para Deus que ele queria morrer assassinado ao Kiddush Hashem, por santificar o nome de Deus. Igual a Rabbi Akiva, que ele achava que isso aqui, porque ele achava, não, ele sabia que esse é o nível máximo que uma alma pode fazer. E ele tinha um estudo diariamente com
um anjo que é chamado Magid. Então ele falou, olha, eu levei teu pedido para Deus. E ele falou que porque você fez uma certa falha na sua juventude, não era tão grave, mas você não merece mais esse mérito. Mas vão te dar para você um outro mérito. Você vai escrever o Shulchan Aruch, é um livro de todas as leis judaicas, que todos os judeus, até as últimas gerações, vão aprender a lei do teu livro. Imagina o mérito de escrever o Shulchan Aruch. E esse mérito é apenas como se chama? Isso aqui foi apenas uma forma de consolá-lo pela perda do principal mérito, que ele morreu no nome de Kiddush Hashem. Quem te imagina qual é esse mérito? E morreu Kiddush Hashem. Então, eram pessoas que, muitos deles, centenas deles, estavam participando de um evento que não é lá tão Caxias assim. E e Deus teve pena deles e quis elevar ele para um nível espiritual tão elevado que em grandes sadiquim não conseguem chegar. Cada um daqueles judeus chegou num nível que ninguém, nós com todo o nosso Simchat, nós estamos Simchat Torah rezando, dançando, Yom Kippur e tudo, não podemos chegar no nível deles, que eles estavam em outros endereços. Com isso que eles conseguiram chegar numa elevação espiritual. Então, realmente, é uma coisa que a gente não pode encontrar sobre isso desculpas, mas a gente tem que entender, se isso aconteceu nessa época, é porque toda a descida visa uma elevação muito maior. Nós temos que ter apenas emuná, fé em Hashem, bitachon, confiança, tragud, betzangud, pensar positivo, que vai ser positivo. E aquele que tem esse pensamento vai merecer e vai conseguir enxergar a grande salvação que Deus vai trazer para nós. Não basta apenas conquistar Gaza, matar todo o Hamas. Isso tudo é troco barato. Nós vamos receber uma elevação espiritual muito grande que não existe menos do que Mashiach. Isso é últimos momentos antes da revelação de Mashiach, que é chamado Hevlei Mashiach, antes do Mashiach chegar. Vamos ter grande sofrimento no povo de Israel. Isso realmente nós temos certeza que toda essa descida visa essa grande elevação, que possamos ainda hoje enxergar com nossos próprios olhos todo o fruto dessa descida, que vai ser a vinda de Mashiach, a construção do Beit HaMikdash, e juntar todo o povo de Israel, Kibbutz Galuyot, e realmente terminar com a Mechiat Amalek, acabar com a lembrança de Amalek, acabar com todos os inimigos do povo de Israel, até o pó da terra, e que seja ainda hoje, e que nós possamos merecer todas essas boas notícias, que seja hoje em breve para todos nós, e aí nós vamos entender tudo o que aconteceu, nós vamos agradecer para Hashem, Otcha Hashem, que anaftabi, agradeço a Hashem tudo que me fez sofrer, e nós vamos entender que tudo isso aqui faz parte de um grande plano divino, e esse plano divino é a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós, se Deus quiser. Amém.